Graças a Deus. Obrigado aos pastores, aos oficiais, que Deus abençoe vocês. Vamos abrir a Bíblia Sagrada em Gênesis, capítulo 18. Gênesis 18. 4 versículos, versículos 16 a 19. Gênesis 18, versículos 16 a 19, e peço a Deus que nos dê graça e revelação da sua palavra. Diz o texto sagrado: quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu, para que o Senhor faça chegar até Abraão aquilo que lhe prometeu. Podem tomar o seu lugar, se assentar. Eu tomo essa palavra e eu teria muitas coisas a dizer, mas não se faz necessário. O pouco que eu vou falar será suficiente para entrar no seu coração e te levar a compreender o valor de saber esperar. Mas esperar tendo a postura certa. Esperar não prejudicando a materialização daquilo que é apenas uma promessa, mas que há de se cumprir. Se nós, percebeu-se? Se nós soubermos esperar e termos a postura certa enquanto se espera. Não basta ter a promessa, sabemos que Deus é poderoso para cumprir a promessa, e não se engane pensando, como Deus é poderoso para cumprir, aconteça o que acontecer, a promessa se cumprirá. Não. Não. Enquanto nós esperamos, nós temos uma postura, um comportamento, escolhas que temos que fazer na vida enquanto estamos esperando. E tudo isso vai definir ou não o cumprimento da promessa. A Bíblia conta uma passagem, uma parábola de 10 virgens que tinham uma promessa de que o noivo viria buscá-las para que elas casassem. E nós vemos ali que algumas daquelas mulheres souberam esperar e outras não. Algumas tiveram a postura correta enquanto esperavam e outras não tiveram a postura correta, por N motivos. Eu escolhi esse texto porque Abraão tinha promessas que eram até coisas impossíveis de acontecer. Ele tinha 75 anos de idade quando Deus lhe prometeu um filho, sendo a sua esposa também velha e estéril, não podia ter filhos, nunca teve, e Deus prometeu. Houve 25 anos de espera, até que chegasse esse momento da gravidez e do nascimento desse filho. E Abraão foi chamado a ter posturas durante esse tempo de espera. Ele foi chamado a ter comportamentos durante esse tempo de espera. Algumas posturas que Deus determinou para ele, faça isso. E outras posturas que deveriam nascer dele, na forma de agir e nas escolhas que ele faria. E é essa maneira de se comportar que garante o cumprimento da promessa. O que eu percebo na vida de Abraão e trago para nós, que também temos promessas, nós temos promessas temporais como Abraão teve,
Ele teve essa promessa para esse mundo. Aqui nessa vida você terá um filho. Demorou 25 anos, mas ele teve uma promessa que ele nem veria se cumprir, porque era uma promessa futura de um tempo longínquo. Ele disse para Abraão, no capítulo 17, ele disse: eu te darei a terra de Canaã, para você e para a sua descendência. Demoraram 440 anos para essa promessa se cumprir. Ele nem estava mais aqui quando a promessa se cumpriu. Então havia uma promessa ao modelo de hoje na nossa vida, que temos promessas temporais para esse momento, para a nossa vida, que vai demorar um tempo, pode ser 25 anos para se cumprir, menos ou mais. Mas também temos uma promessa de que Jesus voltará, é uma promessa para a eternidade. Talvez a gente morra fisicamente e Ele não voltou dessa forma para nós. Ele prometeu nos dar um lugar, um paraíso, um lugar para viver, uma mansão celestial. Ele prometeu um lugar onde não há morte, não há dor, não há sofrimento, não há angústia. E talvez a gente não participe do arrebatamento, ou participe, não sei, não está na nossa administração. Deus falou para Abraão: eu te darei Canaã. Não sei o que passou na cabeça de Abraão, e talvez ele pensou que daqui uma semana ele estaria entrando em Canaã, assim como os cristãos devem viver pensando que daqui uma semana, daqui um dia, estarão vivendo com Deus por toda a eternidade. É necessário posturas. Nós sabemos que a promessa se estendeu para as gerações, e depois de toda a geração posterior a Abraão, que formou a nação de Israel, apenas 2 homens entraram em Canaã. Porque a postura dos demais foram posturas negativas. Quanto à promessa da eternidade, muitas pessoas estão nas igrejas hoje. Algumas estatísticas dizem que até 2030, 50% do Brasil será composto de evangélicos. Hoje é 32%, 33% da população evangélica. Pessoas que professam a fé cristã evangélica, que acreditam na volta do Senhor, que têm a promessa da vida eterna. Mas nós sabemos que agora mesmo tem muitos desviados me assistindo pela internet. Tem outros que não estão mais nem ligando para esse negócio de igreja. E tem alguns talvez que estejam desviados aqui dentro. Por causa da postura, do comportamento, da atitude, da escolha que faz. Nós não somos vítimas das nossas escolhas. Se tem alguma coisa que está em nossas mãos, são as nossas escolhas. Ninguém escolhe por nós, nós escolhemos. E essas escolhas e essas posturas que temos é que estão definindo se as promessas que Deus faz se cumprirão ou não na nossa vida. Na verdade, Deus fez a promessa: eu tenho um lugar para vocês na eternidade. Mas é aquele que tem a postura certa que vai chegar lá. E Abraão nos dá o subsídio de 3 virtudes que ele cultivou, que ele construiu na vida dele, durante o tempo de espera do cumprimento da promessa. Tanto da promessa temporal, como da promessa eterna, aquela que ele nem viu acontecer, mas que foi dada a ele. Ele cultivou, construiu na sua vida fé, ele construiu paciência, e ele construiu obediência. Fé, paciência e obediência. A fé só pode ser construída pela matéria-prima da confiança. Nós só vamos crer em Deus se confiarmos em Deus. Na primeira vez que Deus falou para Abraão que ele seria pai, capítulo 17 e 17 de Gênesis, a Bíblia diz que Abraão riu. Primeira vez que Deus falou para ele: você vai ser pai, ele deu uma risada. Não sei se gargalhou, se deu um sorriso, mas o que passou dentro dele foi: isso é uma coisa impossível de acontecer. Na segunda vez que Deus falou com Abraão, capítulo 18, versículo 10 em diante, Abraão não riu. O que eu entendo que aconteceu entre uma vez e outra? Ele passou a confiar e ele passou a crer em Deus, naquilo que Deus tinha falado. A primeira vez ele ainda não tinha fé, então ele construiu a fé dentro dele, porque ele passou a crer, e aquilo que ele achava impossível, de repente já não era mais impossível. Aquilo que era alvo de riso, de desacreditar, agora era algo viável, porque ele construiu fé dentro dele. Mas ele precisou também construir a paciência.
Porque pela paciência é que nós vamos conseguir vencer os conflitos que vão surgindo enquanto não acontece o cumprimento da promessa. A paciência vai ser exercida por meio da resiliência, a capacidade de se adaptar, a capacidade de vencer a dificuldade e continuar na direção que tem que seguir. Então ele precisou vencer isso, as dificuldades do caminho através da paciência. E ele precisou também atender a Deus, porque junto com a promessa vieram ordens. Ele precisou obedecer, aprender a ser obediente e praticar a obediência de uma maneira incondicional. Ele precisou aprender a obedecer mesmo quando não estava entendendo, mesmo quando não queria, mesmo quando não sentia, mesmo quando a lógica não o impelia para obedecer. Ele precisou ter a atitude de por crer no Senhor, por confiá-lo nele, por ter paciência para saber esperar. Ele teve a condição de obedecer, porque aprendeu a amar o Senhor. Aquele que crê, confia, é paciente para esperar, aprende a obedecer por amor ao Senhor. A fé, Hebreus 11:6 traz uma definição de fé que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que recompensa os que o buscam. O existir de Deus implica interação, interesse e propósitos. Ou seja, quando nós cremos em Deus, de verdade, mediante as Escrituras, nós acreditamos que Ele interage com a nossa vida, nós acreditamos que Ele tem um interesse na nossa vida e em favor da nossa vida, e nós entendemos que Ele tem planos para a nossa vida, Ele tem propósitos com a nossa vida. E passamos a viver como essa pessoa que se relaciona com Deus, debaixo de um relacionamento de interação, de interagir com Ele, debaixo de um relacionamento de confiança por acreditar que Ele tem um interesse bom para a nossa vida. O profeta Jeremias diz, boca de Deus para dizer: eu sei os planos que eu tenho para vocês, de lhes fazer bem, de não lhes fazer mal, de lhes prosperar, de lhes dar um futuro abençoado. Então, esse tipo de construção é que a fé faz acontecer na nossa vida. A paciência. O Salmo 40 nos indica que é necessário esperar com paciência. Salmo 40, versículo 1, o salmista, vocês conhecem tão bem esse versículo. Esperei com paciência pelo Senhor. Eu não vou nem ler a sequência, vocês já sabem, é óbvia, mas a expressão daquele homem, Davi foi um homem que teve que saber esperar, porque ele foi ungido rei quando ele era o filho caçula, e Samuel foi lá, e todos os irmãos se apresentaram, e Deus falou: não é nenhum desses, só tem um menino ruivo lá no campo, mais ou menos, só tem um moleque lá, que não vai dar em nada. Mas Samuel falou: traz ele. E o Senhor falou: unge Davi. E ungiu Davi. Davi tinha lá, não sei quantos anos, 17, 18 anos de idade. Ungiu Davi. E ele esperou um tempão, não sei nem quanto tempo agora, não pesquisei isso, mas ele esperou um tempão, passou pelas maiores agrúrias, pelas maiores dificuldades. Ele precisou esperar com paciência para se cumprir o plano de Deus na vida dele. E enquanto ele estava esperando, ele teve que fazer escolhas, ele teve que ter comportamento, ele podia querer fazer as coisas pelas mãos dele, ele queria poder resolver os problemas do jeito dele, mas ele teve que saber esperar. O próprio Moisés também teve que aprender a esperar, porque quando ele percebeu que ele era israelita e que ele queria defender os seus irmãos, e ele entendeu que Deus ia dar livramento através dele, ele foi lá e matou egípcios, ele foi lá e fazia as coisas do jeito dele.
Mas aí ele teve que ir para o campo, ficar 40 anos pastoreando as ovelhas do seu sogro no campo, esperando o tempo de Deus, até que ele fosse o libertador de Israel. Então é necessário saber esperar com paciência. Vocês sabem o que é uma pessoa que espera sem paciência. Você vai num ponto de ônibus e você vê gente tranquila, esperando, você vê gente nervosa, roendo a unha, andando para um lado para o outro, olhando toda hora para ver se o ônibus chega. Você vai num consultório médico, você vê gente esperando com paciência, e você vê gente murmurando, reclamando, falando o tempo inteiro, porque nada acontece aqui, porque ninguém dá atenção, porque... Você sabe o que é esperar com paciência, é o dia 5 do mês. Você sabe o que é esperar com paciência. Você sabe o que é esperar com paciência. Tem gente que não sabe esperar com paciência. A paciência, ela vence os inimigos principais nesse tempo de espera, que podem matar a fé, matar a confiança. Sabe quais são eles? A precipitação e a ansiedade. Muita gente nunca alcança o que espera, porque é precipitado, porque é ansioso, ou uma dessas coisas. A ansiedade e a precipitação matam a fé, matam a confiança. É necessário saber esperar com paciência para poder matar a ansiedade e matar a precipitação. Tem outros inimigos durante o percurso, desânimo, medo, mas a gente vence com a resiliência através dessa paciência que aprendemos a ter. O que aconteceu com Abraão é o que acontece com a gente. E a obediência, para a gente já começar a concluir, eu me proponho, eu me condiciono nesse culto de ceia, a ter esse tempo em família, como tivemos até aqui, e ainda que eu tenha que enxugar o tempo da mensagem. A obediência não é obedecer por obedecer, é uma obediência feita por um amor. E quando a obediência é feita por amor, essa obediência passa a ser incondicional. Não depende de nada para obedecer, apenas por amor. Tem gente que dizima porque é obrigado a dizimar, tem gente que congrega porque é obrigado a congregar, mas aquele que ama o Senhor, ele faz essas coisas com naturalidade. Ele faz essas e outras coisas com tranquilidade, com prazer, com confiança, porque é alguém que ama o Senhor, ama a obra de Deus, então ele faz o que deve fazer de forma incondicional. A promessa, para ser materializada, ela depende muito de ser trabalhada, e ela é trabalhada pelas nossas mãos. Eu sei que nós gostaríamos que as mãos de Deus fizessem tudo, e nós até fazemos campanhas, oramos e falamos, Deus faz. Mas fica um jogo de ping-pong, porque a gente fica em muitas coisas, Deus faz e Deus joga a bola para nós e fala, faça você, vai você, por que você clamas a mim? Faz o que você tem que fazer, age naquilo que você tem que agir, porque nós somos chamados a sermos agentes ativos na construção, na materialização do cumprimento da promessa. Nós não somos passivos, ficamos parados esperando a promessa se cumprir. Não, nós colocamos as mãos à obra, nós vamos trabalhar para fazer com que a promessa se cumpra. Olha a vida de Abraão, ele recebeu a promessa e durante todo aquele percurso, ele recebeu junto ordens para ele não ser passivo. Por exemplo, se ele não saísse da terra de onde ele estava, e ele não saísse do meio da sua parentela, ele não seria abençoado. Deus falou, seja ativo, saia da sua terra, da sua parentela, e eu vou te abençoar. Se ele não tivesse se circuncidado, Deus disse para ele, se circuncida, ele tinha 99 anos de idade e foi fazer a operação de fimose. 99 anos de idade ele foi se circuncidar, e Deus falou, circuncide-se, todos os homens da tua casa, todos os empregados, ele pegou todos os empregados, crianças, meninos, o seu filho, nascido com 8 dias de idade, ele circuncidou. Se ele não tivesse colocado, agora você imagine, a Bíblia diz que foi ele mesmo que se circuncidou. Você já pensou, você queria esse trabalho que Moisés teve, de ficar com todos os empregados, crianças, homens velhos, homens novos? Abraão, e como Abraão, com todos esses cuidados, com toda essa gente fazendo aquela operação delicada naquele lugar, eu não servia nem para mexer naquele lugar. E ele foi lá. Por quê? Porque ele tinha que ser ativo no cumprimento da promessa.
Era a circuncisão que garantiria, diz o texto bíblico, em Gênesis 17, garantiria a aliança. Se não se circuncidar, não terei aliança com vocês. E ele foi lá ativo no cumprimento da aliança. Ele teve promessa de ter filho, e ele teve filho ou engravidou a sua esposa aos 99 anos de idade. Se ele não tomasse um Viagra, ele não faria isso. Não foi pelo Espírito Santo que aconteceu. Ele foi ativo. Ele teve que agir para a promessa se cumprir. Se ele não tivesse a disposição de sacrificar o seu filho Isaque, para obedecer o que Deus mandou, e pegar Isaque, quando já era moço, e levar numa montanha, e estender a faca, para poder matar Isaque, se ele não tivesse essa disposição, ele não seria o patriarca da nação de Israel, não nasceria uma grande nação, que Deus tinha prometido em Gênesis 12, então a promessa está condicionada à ação, ao comportamento, à postura, às escolhas, porque mesmo aquilo que Deus planejou, que Ele intentou, que Ele intencionou que acontecesse na sua vida, não se cumprirá se você não tiver a posição certa. Quem foi, irmãos, que escolheu Saul para ser rei de Israel? Foi Deus. Não foi Saul que se ofereceu, não foi o povo que escolheu, não foi uma democracia, foi Deus que escolheu Saul. Saul não pediu, foi Deus que escolheu. E Deus não ia escolher Saul para matar Saul, para destruir Saul. Mas as escolhas, os comportamentos, as atitudes levaram aquele plano a ser frustrado. E Saul se tornou uma vergonha para Israel, por causa das suas escolhas, por causa dos seus comportamentos. O oposto aconteceu com Davi. Conclusão. Hebreus 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos do peso do pecado. Olha o que faz as pessoas se perderem durante o tempo de espera. O pecado, peso, de todo peso e do pecado. Vejam, são coisas diferentes. Peso aqui é de todo embaraço, diz outra tradução. De tudo que nessa vida cria para a gente impedimento para caminhar. Tudo que pode entender aí como prazer, pode entender como preocupações, pode entender como ansiedades, pode entender como ganância, pode entender como luxúria. Todo peso e do pecado. Agora perceba, quando fala duas coisas, todo embaraço, todo peso e do pecado, então não está falando só de coisas pecaminosas. Está falando também de coisas lícitas, que embaraçam, que amarram pessoas. Livremos-nos de tudo isso para quê? Para ficar olhando para Jesus. De forma firme, só olhar para Jesus. Durante todo o tempo que estamos construindo a nossa fé, a nossa paciência, a nossa obediência, para através dessa matéria-prima, fé, vamos repetir comigo, fé, paciência, obediência, mais uma vez para enfatizar, fé, paciência, obediência. Enquanto estamos construindo tudo isso, tem que construir olhando para Jesus, olhando para Jesus, olhando para Jesus. O Verbo se fez carne entre nós, habitou, olhando para Jesus. Em todo tempo, olhando para Jesus. As minhas palavras são palavras de vida eterna. Olhando para Jesus, em todo tempo, enquanto constrói a materialização da promessa através de três coisas. A gente tem que estar olhando para Jesus. Tem gente que fica olhando para outras pessoas e ficam frustradas e não alcançam a promessa. Pessoa que eu conversei, que está desviada essa semana, ela falou, não, aconteceram coisas, pessoas me fizeram muitas coisas e eu frustrei. Pessoas que olham para as pessoas vão ficar frustradas e não vão alcançar a promessa. Tem pessoas que olham para si mesmas e confiam no seu potencial. Eu me garanto. Passei num hospital, fazendo uma visita e vi uma mulher descendo com a camiseta assim, eu me garanto, eu confio em mim. Então aquelas pessoas que são assim, autoafirmativas, ficam olhando para si, para suas possibilidades, vai chegar uma hora que também vão ficar frustradas, porque vão perceber que os seus recursos, sejam materiais, sejam emocionais, sejam intelectuais, sejam teológicos, os seus recursos
recursos não são suficientes e elas também não vão alcançar a promessa. Mas tem pessoas que ficam olhando para as promessas e fazem de Deus apenas um caminho para alcançar as promessas. Elas também ficarão frustradas. Deus não é um caminho para as promessas. Deus é o fim das promessas. Deus é o objetivo final, é a proposta final. Então tem pessoas que ficam olhando para as promessas, firmes nas promessas, olhando as promessas, só as promessas, e esquecem do Deus que fez a promessa. Deus não nos chamou para nos relacionarmos com uma promessa, Ele nos chamou para nos relacionarmos com Ele. E aquele que espera no Senhor não ficará confundido, não ficará frustrado. Aquele que desiste de tudo e até mesmo de ficar com a cabeça presa na promessa, mas se entrega ao Senhor, Ele é fiel e justo para cumprir aquilo que prometeu, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se enganar e se arrepender. Então Ele faz o que prometeu para aqueles que não estão presos ao que Ele prometeu, mas estão presos a Ele, ligados com cordas de amor. Qual é a postura enquanto você espera? Roer unha? Acho que não é a melhor postura. Correr de um lado para o outro, ficar apavorado, acho que não é bom, não. A postura é construir fé. É construir paciência. É construir obediência no caráter. E enquanto tem fé, paciência, obediência, vai olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vá olhando para Ele. E aí você não vai ficar confundido. Você vai caminhar na vida, ter a postura certa, e chega a hora da tua senha. E você vai ser chamado. Vai ser chamado para que aquilo que Ele prometeu para aqui se cumpra na sua vida. Vai ser chamado para viver eternamente com Ele, no lugar que Ele prometeu para mim e para você. Vai chegar a hora que você vai ver a promessa se cumprir. Hebreus 10, 37 a 39 diz: porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé enquanto está esperando. Se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé. Diga: eu sou da fé. Eu sou da fé. Somos da fé para a preservação da nossa alma. Tem muita coisa em jogo. Não é só religião. Tenha a postura certa enquanto espera. Porque se você esperar olhando para Jesus, vai ficar muito mais fácil crer. Aquilo que talvez parece impossível, ter um filho na velhice, vai ficar muito mais fácil se você olhar para Jesus, você ter fé. Enquanto você espera, a espera vai ser muito mais leve, muito mais tranquila, menos irritadiça. Se você olhar para Jesus, você vai esperar. Paciência. Vai ter calma para esperar. E obedecer então, será um prazer obedecer. Você não vai ser daqueles crentes que andam por aí dizendo que ser crente é duro, é difícil. Não. Você vai dizer: sou muito feliz em ter conhecido ao Senhor Jesus Cristo. É um prazer obedecer aos seus mandamentos, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é esse que me ama. Você vai se sentir uma pessoa abençoada. Portanto, na estrada que Deus preparou, que é uma estrada boa e iluminada, ande por ela, se cerque de pessoas boas, fique firmado na promessa, mas caminhe todo esse tempo olhando para Jesus, que é o autor da fé, que te ajuda a saber esperar e que faz você obedecer de forma tranquila e prazerosa. Vamos ficar em pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e aplauda a Deus pela sua palavra, que é boa para a nossa vida.